A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um ensino bíblico online. O nosso tema de hoje é dízimos e ofertas. Eu estarei citando alguns exemplos na Bíblia a respeito de dízimos e ofertas. Em Gênesis capítulo 28, versículo 22, está escrito assim: "E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo." Falar em dinheiro hoje em dia, nas igrejas, virou um verdadeiro tabu. É muito comum nós vermos na mídia as igrejas protestantes serem terrivelmente criticadas, até por causa do dízimo, das ofertas. Infelizmente, essas críticas elas são feitas também por pessoas que declaram ser cristãs. Na Bíblia está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, "Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará." Está escrito também em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, "E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará." Jesus contou cerca de 50 parábolas, dentre as quais 24 elas falavam sobre dinheiro. Será então que ao nós falarmos sobre dízimos e ofertas, nós estamos sendo gananciosos ou simplesmente estamos seguindo um conceito bíblico? Em Lucas 6,38 está escrito assim: "Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo." Isso não quer dizer que as igrejas estão somente ensinando o que foi primeiro ensinado pelo próprio Jesus? Então, há muitas histórias sobre pessoas na Bíblia que foram muito abençoadas com prosperidade por terem obedecido à voz de Deus. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Essa passagem está em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. O primeiro relato bíblico que nós temos sobre dízimos e ofertas é acerca de Abel e Caim. Em Gênesis 4,4 está escrito assim: "E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta." Abel, ele foi o primeiro dizimista e ofertante fiel da história. Ele prometeu que todo o primeiro filhote que nascesse seria de Deus. E ainda deu da gordura, essa gordura quer dizer da oferta das suas ovelhas, sem tocar nas primícias. Abel não é uma lenda. Até Jesus, que nunca mentiu, deu testemunho dele. E nós temos essa passagem em Mateus 23, 35. "E pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo." Essa passagem está em Hebreus 11, 4. Em Gênesis 4, do versículo 5 ao 7, está escrito assim: "Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta? E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar." Então Caim foi o primeiro religioso da história. Deus abençoou muito a sua plantação, mas quando colheu, além de não dar as primícias, deu para Deus apenas uma oferta morta do que sobrou. Então, ao invés de bênçãos, sua infidelidade só lhe trouxe maldições. Deus lhe disse que o seu trabalho não seria mais proveitoso, e Caim tornou-se errante na terra.
Isso está em Gênesis 4:12. Então Deus revelou que a infidelidade nos dízimos e nas ofertas alçadas atrai maldição para o infiel. Nós temos também em Malaquias 3:8-9. Deus também chamou Abraão e lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa passagem está em Gênesis 12, versículo do 1 ao 3. Então, no Antigo Testamento, a riqueza frequentemente estava ligada à bênção de Deus. Bem no comecinho da história de Israel, nós encontramos a figura de alguém abençoado por Deus, que é o patriarca Abraão. Deus estava com ele em tudo, o que ele fazia, e o presenteou com uma grande riqueza. Outros membros também da família estavam sob a bênção de Deus. Por exemplo, seu sobrinho Ló, que também tinha uma fortuna considerável, como a terra para os rebanhos deles, e tornou insuficiente até. Eles foram obrigados a se separar. Essa história mostrou a dissolução de uma empresa familiar e uma bem-sucedida partilha de bens. Nós temos essa passagem em Gênesis 13, do versículo do 1 ao 13. Então Abraão ele ficou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acompanhado até chegar em Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Veja bem, subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Essa passagem está em Gênesis 13, do 1 ao 2. Então Abraão ele foi extremamente abençoado por ser obediente ao Senhor. Em outra ocasião, também após vencer 5 reis e recuperar todos os seus sobrinhos Ló de suas mãos e toda a sua riqueza, Abraão também apresentava diante de Melquisedeque e entregava o dízimo de tudo. Mas uma vez vemos a fidelidade do servo de Deus ao seu Senhor. Então Abraão ele era fiel em tudo, perante tudo. Por isso que Deus o abençoou grandemente. Salomão também, rei de Israel e filho do rei Davi, foi visitado por Deus em sonhos. E ao ser indagado sobre o que desejava, escolheu o reino de Deus. Vejamos aqui essa passagem. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. E disse-lhe Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhes esta grande beneficência. E lhe deste um filho, que se assentasse no trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Deus, meu pai. E sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso, e disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pedistes para ti muitos dias,
nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e tão entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. Essa passagem está em 1 Reis, capítulo 3, do versículo do 5 ao 14. Então Jesus nos disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Está em Mateus 22, 37. E também Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Está em Mateus 6,33. Então Salomão, ao escolher um coração sábio e entendido, ele buscou o reino de Deus em primeiro lugar, nessa passagem que acabamos de ver agora em 1 Reis. Então, demonstrando o seu amor ao Senhor, ele recebeu muito mais do que pediu. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas e colocamos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar em nossas vidas, Ele cuida de todas as nossas necessidades, tornando-nos prósperos em tudo em que formos fazer. Salomão deixa isso bem claro em Provérbios 3, do versículo 13 ao 18. Uma passagem que fala, está escrito assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. É a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Então Salomão deixa bem claro que não adianta ter riquezas e não ter sabedoria, não ter entendimento, porque se você não saber como administrar o que você tem, você acaba perdendo. Isso na nossa vida material, na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Então, a sabedoria nós pedimos a Deus para adquiri-la, né, para poder administrar a nossa vida com bom entendimento, baseado na palavra de Deus. Então, nós temos escutado muitos falando que o dízimo ele foi abolido na dispensação da graça. Eles alegam que o dízimo foi instituído na lei, esquecendo-se que Abraão apresentou o dízimo de tudo a Melquisedeque, antes que a lei fosse instituída por Moisés. Então, além disso, Jesus disse claramente que não veio para abolir a lei. Essa passagem está em Mateus 5, do 17 ao 19, que fala assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Então, aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Em Lucas 11, 37 ao 44, nós temos a passagem
dos escribas e fariseus, que eles davam o dízimo até das pequenas hortaliças e achavam que as obras eram mais importantes que o amor ao próximo. Então viviam julgando as pessoas e se esqueciam de que todo juízo pertence somente a Deus. Em Mateus 23 está escrito assim: Jesus então não aboliu o dízimo, até o ampliou, advertindo que ele precisa ser dado com amor, misericórdia e fé. Mas dentro de todos esses exemplos que nós vimos agora na Bíblia, de Abraão, de Abel, Caim, dos escribas e fariseus, enfim, todos esses citados, de Salomão, todos, o maior de todos os exemplos de oferta na palavra está em João 3,16, que está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, Deus foi muito além de dar o dízimo e oferta. Ele deu o seu Filho unigênito em nosso favor, por amor a mim e a você. Então, essa foi a oferta, assim, maior e mais linda dentro da palavra de Deus. Amém? Nosso ensino bíblico termina aqui. Eu gostaria de deixar para vocês assim essas passagens que eu citei em relação aos textos, né, são um pouco extensos. Seria interessante que vocês leiam em casa, né, com mais atenção todas essas passagens que eu citei. E eu gostaria também de citar uma passagem que está em Lucas 11, do versículo 37 ao 44, que aí vocês vão entender melhor essa parte da dispensação da graça, né, que alega dos dízimos, que ele foi instituído na lei, e muitas pessoas falam que ele foi abolido. Então, nessa passagem vocês vão ter um entendimento melhor. Então, eu desejo a paz do Senhor a todos. Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula.